O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhes disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado povo de Deus, neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, hoje a igreja nos convida a celebrar a Cátedra de Pedro. Alguns poderiam se questionar: o que temos nós a ver com a Cátedra de Pedro? Temos tudo a ver. Principalmente nesse período, já foi pior, não quer dizer que estamos piores do que antes, de desencontros e de posições bastante acerradas. Nós somos chamados a nos lembrar que somos uma única igreja. Somos uma única igreja assistida pelo Espírito Santo, que é o Espírito Santo que nos conduz. Somos chamados a refletir este aspecto tão importante que é a nossa unidade, comunhão. O Evangelho nos fala de um fato descrito por São Mateus, que fala quando Jesus pergunta aos seus discípulos: o que é que falam de mim? E os discípulos dão mais ou menos um parâmetro de como as pessoas o veem, dizendo: alguns dizem que é João Batista, que tinha acabado de ser morto, degolado. Outros dizem que és Elias, o grande profeta. Há quem diz que tu és o Jeremias. Mas então Jesus faz uma pergunta direta, uma pergunta que apela ao nível de consciência dos seus próprios apóstolos. Provocativa a pergunta, para eles e para nós. E para vocês, quem sou eu? Essa pergunta é provocativa para mim e para você, porque nós somos chamados a responder pela vida quem é Jesus. O que nós cremos de Jesus? Que nós temos algumas respostas prontas, vá lá. Mas o Senhor não quer uma resposta pronta. Ele quer uma resposta que condiga com as opções que faço, as decisões que tomo, as renúncias. Faz poucos dias que nosso Senhor disse: quer ser meu discípulo? Segue-me. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz. Quem é Jesus para mim, para você? Lembrando que ontem o Evangelho mostrou Jesus vencendo o tentador. Pedro
Se tinha consciência plena ou não, mas movido por Deus diz: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E na oração inicial da missa de hoje, nós pedíamos Deus que nada possa nos abalar, porque nossa fé está firmada na pedra que foi a profissão de São Pedro. Então não é em Pedro, na pessoa humana de Pedro que está alicerçada a nossa fé, mas naquilo que Deus fez que Deus fez em Pedro e pronunciou em Pedro. Jesus é o Cristo. Essa é a pedra fundamental que sustenta a igreja, apesar de ter suas limitações ao longo da história e no momento presente. Mas é essa a profissão que nos dá segurança. Eu creio, porque eu creio no Senhor. Eu creio porque o Senhor é a pedra fundamental. Eu creio porque Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus irmãos, isso é algo que não pode nos deixar abalar. Nós vemos reportagens, nos escandalizamos, ficamos perplexos com certas coisas, mas o que é que nos faz cristãos católicos? É a certeza que, apesar de ter pessoas humanas falhas, limitadas, e quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. É esse Espírito Santo de Deus que sempre fica aqui no pináculo do santuário para dizer: é o Espírito que conduz, é o Espírito que sustenta, é o Espírito do Pai e do Filho que conduz a igreja ao longo dos séculos. E isso está muito bem expresso quando celebramos Cátedra de Pedro. O que quer dizer essa festa Cátedra de Pedro? O que me atinge? Cátedra vem da palavra sédia, sede, que quer dizer cadeira, aquela cadeira primordial que está ali, que é para quem concelebra, para quem preside a celebração. Mas em Roma, está tão bem expresso na Basílica de São Pedro, porque lá é impressionante, é uma sede, é um trono, sim, um assento, que é uma cadeira que foi dada até por Carlos, o imperador Carlos o Calvo, foi dado em virtude de uma visita. Mas o Bernini, que foi o grande construtor, ele representou muito bem, porque ele coloca várias pilastras, e ele coloca sustentando esse trono 4 doutores da igreja, 2 do Oriente e 2 do Ocidente. São Atanásio, Santo Agostinho e Santo Ambrósio do Ocidente, e do outro lado Santo Atanásio e São Crisóstomo, que segura a Cátedra de Pedro, quer dizer, essa comunhão Oriente e Ocidente, os padres da igreja. E logo em cima na cadeira é o único vitral colorido da Basílica de São Pedro, o Espírito Santo. Lá está representado quem é que sustenta, quem é que faz com que pessoas passem, gerações passem e a fé permaneça. Ao mesmo tempo, além de ver isso na arte, que a arte evangeliza, esse é um dos objetivos da arte, também compreender essa unidade que nós temos que manter, unidade que vem, que somos povo de Deus, essa unidade que vem, que escutamos a voz de Deus na palavra e no magistério da igreja, e não só aquilo que nos agrada, porque é muito fácil escutar Deus naquilo que nos consola, mas o difícil é compreender, por exemplo, a palavra, a tradição da igreja, que não é só a palavra. Nós católicos não seguimos só a palavra, nós seguimos a grande tradição, aquilo que foi passado de geração em geração. Escutarmos aquilo que nos questiona e entrarmos no espírito da quaresma, que é a conversão. Isso é um desafio.
Porque senão nós ficamos na nossa zona confortável, na nossa situação confortável da vida, e nós não entramos no espírito do que quer uma religião, um segmento, fazer-nos parecido com o Mestre. Tu és o Cristo, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. É isso que deve nos motivar. É isso que deve nos motivar a qualquer trabalho na igreja. Conversando com o conselho pastoral paroquial, a gente vê tantas pessoas que mesmo na pandemia estão aqui servindo, nas paróquias estão servindo, e aqui não importa o nível que a pessoa aparece mais ou menos, um papel de bala que você cata no chão, um chiclete que você tira debaixo do banco que geralmente é cheio, o amor com que você serve as mesas na caridade, todos são importantes para o corpo místico de Cristo. Mas por que fazer? Faço por Cristo, faço porque Ele é o Senhor, sirvo a Deus através da igreja onde me santifico. Gente, isso muda tudo. Isso nos fortalece a fé, isso nos dá a graça de permanecermos perseverantes, isso nos dá a graça da perseverança final, de não nos abalarmos. Uma pessoa que a qualquer momento se escandaliza, braveja, eu sempre falo, uma pessoa que não tem uma solidez, que fica sempre assustado, mudando de religião, criticando isso, criticando aquilo, eu pergunto, qual a consistência que ela tem em Cristo? Em Cristo. Não falo isso para defesa ou para que olhemos para a igreja e sejamos ingênuos, não. É que para olharmos para o Cristo, e o Cristo que cuida da igreja para que fique sem ruga e sem mancha, como nos diz a própria teologia da eclesialidade. É essa igreja que eu quero ser, é essa igreja que eu quero construir, e não quero que da minha parte eu possa causar dano, rusgas, por isso vivo santamente. É o tesouro da igreja. Sei que parece coisas distantes, mas não é. Nós somos cristãos, nós somos católicos. O nosso amor para com Jesus, o nosso amor para com o magistério, isso é algo que nos santifica, meus irmãos. A nossa oração pela igreja, essa parte é importante, sermos intercessores, como Santa Teresinha, no coração da igreja eu quero ser o amor. Quando agora nós estamos com padres, bispos, mas nós na igreja de Curitiba estamos com o nosso arcebispo acometido de Covid, a nossa oração por ele é sinal de amor. Quantas domingo ele não vem celebrar aqui, certamente virá na Semana Santa, mas isso mostra, nós somos um reza pelo outro. Nós precisamos nos desarmar, nós precisamos ser mais unidade. Filhos queridos, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. É a ação do Espírito Santo, é Deus que se revela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Que nós mantenhamos essa unidade, estar ligado na terra pela vida sacramental, estar ligado na terra pela escuta da palavra e dos ensinamentos da igreja, dos dois, palavra e ensinamento da igreja, porque não somos protestantes. Para os protestantes é só a palavra,
O nosso é a palavra e o ensinamento da igreja. Hoje é o dia de nós repensarmos quais são os meus alicerces. Em que eu acredito? O que representa Jesus na minha vida? É claro que hoje nos reunimos aqui, como toda segunda-feira, para rezar pelos mortos. E é exatamente porque Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo, que nós podemos oferecer àqueles que partiram o sacrifício eucarístico, para a reparação dos seus atos, para que perdoe os seus pecados. Sim, uma missa rezada pelos falecidos tem este propósito. Assim se descreve a própria oração do dia dos falecidos. Oferecer um sacrifício para que eles tenham perdoadas as suas falhas e o descanso eterno. Meus irmãos, que nós levemos até o fim a nossa fé. E não esqueçamos que estamos no ano de São José. E por isso pedir para ele a graça da perseverança final. Que o Senhor nos ajude neste propósito. Amém.